Caros e caras, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast na Tarubá, Band Londrina, Heróis e Vilões entre Crimes e Medalhas, no qual exploramos o melhor e o pior do ser humano. Os criminosos, os vilões, os temidos, os rejeitados. E os ídolos, vencedores, os heróis e as heroínas, conforme interpretados nesses conceitos por nossa sociedade. Aqui abordamos, dentre outras coisas, o fenômeno criminal. E hoje eu tenho aqui a honra e a alegria de trazer a este estúdio ele, que é meu amigo pessoal, inclusive, já há muitos anos, não vamos entregar nossa idade aqui, mas já faz um tempo que nós somos amigos pessoais, Geovaney Leal Bandeira, que é advogado criminalista. Ele vai trazer para nós a percepção do fenômeno do crime sob a ótica da advocacia, de um criminalista com alguns anos aí de carreira. Daqui a pouco ele vai falar para a gente há quanto tempo ele atua nas trincheiras da advocacia criminal, e ele que também é diretor seccional, ou seja, estadual da OAB Paraná, no setor de prerrogativas profissionais. Depois ele fala um pouquinho para nós em que isso consiste, e ele também é presidente da Confraria do Crime, que é a Associação dos Advogados Criminalistas de Londrina, e também diretor regional da Abracrim, Associação dos Criminalistas. Com certeza vai ter muita história para contar para a gente, uma percepção totalmente diferente quanto ao que é um crime, um criminoso, coisas sobre a justiça criminal, coisas sobre o sistema carcerário, daquelas outras percepções que já tivemos em outros episódios aqui do podcast. Aliás, se você não viu, volta lá e assiste. Tivemos aqui 11 episódios já, entrevistamos diretores de presídio, delegados, psicólogos, professores, autores de livros, várias figuras, vários ícones, vários heróis em nossa sociedade e pessoas também que conhecem, sob alguns vieses específicos, o fenômeno do crime. E hoje, Geovaney Leal Bandeira está entre nós. Muito obrigado, meu caro amigo pessoal e confrade, para colaborar conosco aqui nessa percepção do que vem a ser, afinal, a vilania, o vilão, o criminoso, ou às vezes até inocentes, que são assim taxados até que um advogado consiga demonstrar as falhas em eventuais acusações ou minimizar certas acusações. Qual é a percepção do advogado sobre o crime, o criminoso, a justiça criminal, etc., dentre outras temáticas que nós vamos abordar? Uma alegria, meu caro amigo. Muito bom tê-lo aqui conosco, né? Uma pessoa com quem a gente sempre convive. Geovaney Leal Bandeira, muito obrigado por chegar aqui aos estúdios da Tarubá, da Band Londrina. Primeiro, eu vou te passando a palavra já com uma pergunta. Fala um pouquinho sobre sua carreira, da onde surgiu essa ideia de se tornar advogado criminalista, quanto tempo na estrada. Fala um pouquinho para nós aí da sua trajetória, Bandeira. Boa tarde, Fabrício. A alegria é minha de poder estar aqui e contar um pouquinho do que é a advocacia criminal dentro dessa pequena experiência que a gente tem. Agora, dia 19 de agosto, eu faço 29 anos de advocacia. Então, 29 anos, eu brinco, é uma brincadeira, mas ela tem um fundinho de sério. 29 anos defendendo os inocentes injustiçados e os culpados arrependidos. Então, até um primeiro momento, são inocentes injustiçados, e às vezes são mesmo. Muitas vezes são. E depois, formada a culpa, se de fato, se chegar à conclusão que ele é culpado, então aí ele passa a ser um culpado arrependido. Certo. E você está lá, o advogado criminalista está lá para velar por uma pena justa e um processo dentro da lei. Exato. Você disse que, às vezes, a gente defende os vilões, os bandidos, mas não raras as vezes nós defendemos os inocentes. E eu te digo mais, a pior defesa, a pior coisa que pode acontecer, pode sentar na frente de um advogado, pior modo de dizer, mas quando você está no escritório e senta alguém na sua frente que é inocente. É o mais assustador. É. Responsabilidade é maior. A tua responsabilidade para defender um inocente é absurda. Além do que, quando a pessoa é inocente, a gente sabe que vige o princípio do indúbio pro réu, que muitas vezes é interpretado como indúbio pau no réu. Mas, ainda que esse princípio seja o vigente, por vezes, você tendo o inocente na sua frente, você se obriga à produção de provas. Então, quando você tem uma defesa criminal e fica só na defensiva, literalmente, só exercendo a tua defesa e contrapondo os pontos da acusação, é um tipo de serviço. Agora, quando além de contrapor os pontos, você também tem que produzir provas, não simplesmente alegar a fragilidade daqueles pontos, mas produzir provas no sentido no sentido de validar a tese absolutória do teu cliente. Isso dá um trabalho muito grande. Então,
o cliente, não o pior, retifico minha frase, até porque eu já tinha dito que era uma forma de dizer, mas o cliente mais trabalhoso, onde você tem mais trabalho, é na defesa de um cara de fato inocente. Bandeira, já que você tocou nesse ponto, eu vou explorar um pouquinho mais. Você falou da questão da prova, porque a gente está falando aqui para um público que não necessariamente é experimentado ou tem proximidade com a justiça criminal. E às vezes a impressão que a pessoa tem quando não aconteceu um caso na família, por exemplo, de alguém ser processado, ser investigado, ser até preso, é de filmes norte-americanos, por exemplo. E na lei brasileira, quando alguém é acusado de um crime, se define que a acusação é responsável por produzir as provas de que aquela pessoa ou aquelas pessoas é responsável ou são responsáveis por aquele crime. Mas você também trabalhou uma ideia aí de que o advogado, atuando na defesa, produz suas provas. E no filme americano você vê, às vezes, o sujeito lá, só tem um caso para trabalhar, né? Nos filmes, nossa realidade não é bem assim, né? Trabalha com vários clientes, vários processos ao mesmo tempo. Mas então, quer dizer, o advogado também tem essa liberdade para buscar provas para ajudar seu cliente, embora não seja sua responsabilidade provar a inocência, e sim da acusação provar a culpa, ao advogado também é dado buscar provas para melhorar a situação do seu cliente. Cara, há um viés punitivista hoje, mas muito grande, muito grande. Vou te dar um exemplo concreto que eu tive. O meu cliente foi acusado de um roubo e foi reconhecido pelas vítimas. Embora ele estivesse, a pessoa que fez o roubo estava com a balaclava, somente com os olhos de fora. E o meu cliente foi reconhecido como sendo essa pessoa que estava ali somente com os olhos de fora. A descrição da vítima a respeito da pessoa que fez o roubo é que ela era alta, clara e magra. E não sem nenhuma outra particularidade. Eu insisti com ela. Tem uma tatuagem, um dedo torto, alguma coisa. Alta, clara e magra. Eu falei, podia ser meu filho. Ele é alto, claro e magro. E não obstante a esse reconhecimento tão esdrúxulo, eu provei, você sabe que os telefones hoje têm geolocalização. Através de um vídeo feito por um amigo do meu cliente, com a geolocalização do telefone dele, eu provei que ele era o protagonista daquele vídeo e ele estava no momento do crime na cidade em São Paulo. Longe do local do fato, portanto. 439 quilômetros longe. 439 quilômetros longe. E, ainda assim, ele foi absolvido. O juiz, em primeira instância, absolveu. Mas o que me preocupa é esse excesso de punição, esse excesso de pretensão punitiva que há. Houve recurso do Ministério Público. Veja como isso é preocupante. Provado, eu desincumbi o meu ônus de demonstrar, primeiro, que aquele reconhecimento era esdrúxulo, era fraco, era um standard probatório muito abaixo do que exige a legislação. Você é advogado, sabe, 226, se eu não me engano, trata disso. Muito abaixo do que exige para um reconhecimento válido. E, para além desse reconhecimento muito abaixo do que a lei exige, eu ainda provei por A mais B, documentalmente, que ele estava em outro lugar. E ainda assim houve recurso ministerial. Bandeira, então, eu vou aproveitar essa sua fala para... nosso propósito aqui no podcast é trazer uma percepção diferente do que o senso comum, às vezes, tem por fenômenos que a gente trabalha aqui, como o heroísmo ou a própria criminalidade. Você fala que, na sua defesa, você buscou provas, enfim, produziu provas e falou do que a lei exige. Então, quer dizer, muitas vezes a sociedade enxerga um advogado criminalista como alguém malquisto, que defende bandido, está ali para atrapalhar essa punição. Você falou em punitivismo, até puder explorar isso um pouco mais para os leigos, né, que nos acompanham, mas o advogado, então, ele trabalha, o criminalista, né, o advogado que trabalha na área criminal, ainda que na defesa, ele trabalha, então, para o cumprimento da lei, para que a lei seja cumprida. Cara, o melhor vertente que você pode encontrar no advogado é ele ser legalista. Porque ele sendo legalista, muitas vezes eu tenho clientes e às vezes ele não é inocente. Mas mesmo não sendo inocente, há limites na lei para a forma em que se pune ele. Eu tenho uma matéria que eu adoro, por mim eu só faria essa matéria, mas como eu tenho 4 filhos e 4 latinhas para encher, só essa matéria não dá. Mas por mim eu só faria execução de pena. E a execução trata justamente isso. Para antes da execução, a gente tem a aplicação da pena em si. Execução é quando o sujeito já é condenado, correto? Exato. Nós temos, então, um processo de conhecimento onde vai se delimitar se essa pessoa é culpada ou inocente. E ali, nesse processo de conhecimento, há uma série de critérios legais que devem ser obedecidos para se chegar a essa culpa. A gente tem que lembrar que a culpa ela deve ser estabelecida dentro de uma forma.
Porque a garantia do cidadão está justamente na forma. É a forma quem determina se aquilo pode ser justo ou não. E aí eu volto à questão do reconhecimento. A gente aqui no backstage tinha conversado um pouco sobre casos, né? Então, e eu disse que eu não me lembrava de um, mas à medida que a gente vai conversando, isso vai evoluindo. Sobre forma. Uma das formas agora que começou a se lapidar isso na nossa penúltima corte, que é o STJ, começou-se a se lapidar, por exemplo, a questão do reconhecimento. O reconhecimento é uma prova muito, muito perigosa. Você está falando de reconhecer uma pessoa que teria cometido um crime, correto? Uma família submetida ao julgo de um ladrão e é roubada na sua residência. Eu tenho um colega que já viu um escrivão acompanhar a vítima para fazer o reconhecimento e no caminho até encontrar, falou, olha, você pode contar que é o 3, tá? A gente já sabe, porque ele é ladrão e foi ele quem fez, reconhece o 3. Já vi isso. Eu já vi absurdo pior. Um cliente meu foi acusado de um latrocínio. Foram fazer um roubo, alguns sujeitos foram fazer um roubo e deram um tiro na boca de uma criança de 6 anos de idade na confecção desse roubo. Meu cliente foi preso e foi reconhecido como tal, como sendo o autor desse disparo. Foi levado para a delegacia e foi reconhecido. Conversando com ele ali na delegacia, já na mesma hora diligenciaram, foram atrás da prisão preventiva dele, e aí na madrugada foi decretada a prisão preventiva dele. E ele me disse, doutor, não fui eu não tenho nada a ver com isso. Eu sei quem foi um pessoal lá da vila. Inclusive tem parente meu que participou disso aí, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu estava em casa. Não... E aí conversei com a família falou, olha, a gente sabe quem foi. E o cara quer se apresentar. Tudo isso na madrugada, horas depois do crime. E o cara vai lá e se apresenta. E aí, na época, isso é a história de mais de 20 anos, tá? Na época, o superintendente da delegacia, um investigador muito sagaz, muito inteligente, eu contei a história para ele, falou, não foi ele, foi esse aqui. E ele foi ouvir o cara que se apresentou como tal. Ouviu e esse cara contou detalhes que só quem estava na cena do crime poderia saber. Um investigador muito perspicaz soube extrair isso dele. E se convenceu. Falou, de fato, não tinha como esse cara inventar isso. Colocou os dois na frente da mãe da criança. A criança não morreu, tá? Para não deixar menos trágica a questão. Bom saber. É. E aí colocou a mãe da criança na frente dos dois. Detalhe. Um mais escuro que eu. Outro, e quem fez, mais claro que você. E não tem nada a ver com racismo estrutural, tá? A pauta não é essa. É reconhecimento. É reconhecimento. Quem é acusado de fazer? O meu cliente, mais escuro do que eu. Quem de fato tinha feito? Um outro cara, mais claro que você. Detalhe, o meu cliente mais magro do que eu e o outro enorme. Ela vendo os dois, fala, não, foi aquele ali mesmo. Ela mesmo com a pessoa, quem atirou na boca do seu filho, na sua frente, ela continuava insistindo que era o outro. O errado. O seu cliente inocente. O errado. O escrivão à época conseguiu conversar com ela e, enfim, acabou contornando. E aí eu quero trazer louvores à atitude do delegado da época. O mesmo delegado que foi lá de madrugada pedir a prisão do meu cliente, ele próprio foi de novo de madrugada na casa do juiz para dizer, olha, cometemos um equívoco. Não é esse, é o outro. E tudo isso se desenvolveu na madrugada, naquela mesma madrugada. Então, veja olha como é o reconhecimento. E para encurtar e terminar essa história, para você ver como há inocentes presos. Um cliente um cara me ligou, falou, vai lá e atende o fulano, que ele está sendo acusado de um crime. E fizeram o crime, e era um local onde quem fez o crime, enquanto ele estava ali ainda terminando o roubo, uma viatura chegou. Quando a viatura chega, ele sai. Só tinha uma saída que era justamente onde estava a viatura. Ele sai por ali, abrindo o caminho à bala. Atira e consegue fugir. Atinge a perna de um policial, se eu não me engano, acho que alguém foi atingido. E aí eles começam a diligenciar ali nas imediações e tem um carinha correndo. Estava chovendo. Um carinha correndo. Está correndo, pega. Qualquer um de nós correria na chuva. Exato.
E aí levaram ele para a delegacia. Só que esse qualquer um de nós não era, porque tinha uma semana que ele tinha saído da cadeia. Pronto. Chega lá, ele é reconhecido pelas 9 vítimas que estavam no local. Dentre elas, uma criança de 9 anos de idade. E mais os 2 policiais, que inclusive foram alvos dos disparos. Ele é reconhecido por 11 pessoas, dentre elas uma criança de 9 anos. O que eu quero dizer com isso é que não há maldade na vítima ao reconhecer. A vítima, eu não sei, por alguma questão psíquica, ela é conduzida àquele reconhecimento. E esse cara que me ligou e falou, vai lá e atende o fulano, depois ele volta, quando ele vem me pagar, no mesmo dia ali, naquele mesmo momento, ele vem me pagar, ele fala, doutor, é o seguinte, essa fita aí é minha. Eu que estava lá e eu que dei os tiros. Só que eu fiquei com dó do cara lá e atende o cara e vê o que o senhor pode fazer. Então o cara estava dentro da minha caminhonete ali do meu lado conversando comigo, que praticou o crime, enquanto que o inocente estava lá. Ele ficou com dó, pagou os honorários, mas Falou, eu não vou assumir essa bronca. Porque deu uma tentativa de latrocínio. Porque quando ele corre, ele diz, vai morrer, vou matar. Ele fala alguma coisa assim. E aí 11 pessoas reconhecem o inocente. E você acha que isso é maldade de 11 pessoas? Equívoco. Equívoco, com certeza. Eu não sei o que acontece nas sinapses, mas eles provocam esse tipo de ato. Então, a mente humana é falha. E o reconhecimento é, de fato, uma prova muito temerária. E às vezes é a única para se condenar uma pessoa. Exato. Num caso desse, que outra prova você teria? Apesar que hoje a gente tem uma deficiência na investigação que poderia ser muito melhor. Eu acho que o Estado não dá condição para que os policiais trabalhem de uma forma mais efetiva e tenham uma investigação melhor. Às vezes falta vontade também, a gente sabe. Também, até entrevistamos os delegados aqui em episódios anteriores, né? 2 delegados ao mesmo tempo, vale a pena até voltar para conferir isso. Agora, quanto ao reconhecimento, até tem um estudo, Bandeira, que fala-se do efeito foco na arma. Exato. Quer dizer, a vítima vai olhar para a arma e vai, portanto, descuidar da atenção das pessoas que estão ali. Ela olha para a ameaça imediata que ela tem, que é justamente a arma. Exatamente. Então, até certo ponto é justificável isso. Agora, você contou 2 histórias aí. Não é sempre que o real responsável por um crime em que está sendo processado, preso, condenado ou inocente, vai lá e se apresenta. Você trouxe 2 casos em que um foi lá e se apresentou, a bronca é minha, e o outro não foi, não se apresentou. Portanto, quer dizer, e aí quando você fala em inocente, quem é o inocente? Todos nós somos inocentes. Quando a gente vai fazer tribunal do júri, olha, presunção de inocência, indubio pro réu, a gente fala em latim. Quem que é inocente? Qualquer um de nós pode, inclusive, receber ali um boleto de uma dívida bancária ou de uma conta telefônica pela qual não foi responsável, e isso é assim na justiça criminal. O sujeito é acusado de um crime cuja responsabilidade não é dele. Então, quer dizer, e às vezes é comum no escritório, né, Bandeira? A gente nunca nem passou em frente à delegacia, agora meu filho está preso, breguês ao volante, alguma coisa assim. Olha, a gente não sabe lidar com isso. Então, quer dizer, muitas vezes a sociedade quer punir, olha, é bandido, reconhecido, né, por 11 pessoas, etc., cadeia nele. Mas não é bem assim quando é consigo próprio ou com alguém próximo, alguém quisto, alguém da sua família. Então, tem muitas nuances na justiça criminal que, às vezes, só quem está no dia a dia que percebe, inclusive essa situação de você tem presídios com pessoas lá condenadas inocentes, né? Olha, tem muito mito popular sobre essa questão, historinhas populares que eles falam. Uma delas que eles contam é, olha, eu cheguei em casa e eu filmei a minha mulher me traindo. E alguém diz, fala, peraí, mas você não tinha autorização judicial para poder filmar a tua mulher, então você não podia filmar ela, então você não é corno, fica tranquilo. E aí conta essa história. Mas o detalhe da distância desse corno para alguém que é imputado a um crime é que, enquanto no direito penal a gente trata isso distante da forma, muitas injustiças podem acontecer. A garantia do cidadão está na forma. Por quê? Porque a forma que a lei prevê para que aquele ato seja feito. Exato. A lei não escreve nada em vão. Se está lá é porque há necessidade disso. Tanto que é a lei que define que é um crime. Exatamente. E aí, por exemplo, o reconhecimento. Se o reconhecimento desses casos tivessem sido feitos de acordo com o que manda a lei, muito provavelmente o desfecho não seria o mesmo. Se tivessem obedecido à forma legal para fazer o reconhecimento, não seria o mesmo. E aí você diz, a prova, a lei inclusive define o que é crime. Então você é criminalista, você sabe, nós temos lá 360 e poucos artigos no Código Penal. Mais outros crimes e tantas outras leis. Mas vamos tratar só do Código Penal, que seria o cerne.
O primeiro crime no Código Penal vem capitulado 120 artigos depois. O primeiro crime vem no artigo 121. Antes disso, nós não temos nenhum crime, nós só temos a forma como isso deve ser apurado. E aí eu lhe pergunto, e eu sei que você sabe a resposta, para que serve o direito penal? Quando você faz essa pergunta no botequim, eles vão te dizer, é para punir. Não, não é. O direito penal serve para limitar o poder do Estado ao punir. Tanto que são 120 artigos que tratam dessa limitação, para somente no 121 começar a tratar de crimes e penas. O primeiro artigo já diz isso, já diz do primeiro, enfim, todos os artigos tratam dessa limitação. Não há crime anterior sem lei que o defina. E eu não posso dizer que alguém é feio hoje e amanhã uma lei dizer que é feio é crime. E eu ser punido enquanto isso não era tratado como crime. A lei tem que ser anterior. Todos os artigos, os 120 primeiros artigos do Código Penal são usados para limitar o poder estatal. Nós temos aqui um cidadão, contra ele, no processo criminal, nós temos o Leviatã, nós temos o Estado, todo poderoso Estado, que pode punir e arrebentar com a vida de qualquer um se a forma não for guardada. E isso, além desses artigos do Código Penal, Bandeira, a gente tem o Código de Processo Penal, como se faz uma audiência, como se faz o recurso, como se reconhece uma pessoa, quer dizer... E aí nós temos a forma. A forma que a lei determina para punir aquele, que processar e punir aquele que infringiu a lei. Exato. Agora, isso de ter uma lei anterior é tão óbvio, até me contar uma história aqui, se me permitem. Esses dias eu conversar com meu filho, no carro. Meu filho de 7 anos. E aí, enfim, combinamos. Cada nota máxima iria ter ali um prêmio, um presente. E aí, um dia ele esqueceu de fazer a tarefa. Falei, olha, só que cada vez que você não fizer a tarefa, você também vai perder um prêmio. Estou te devendo tantos prêmios aí de notas máximas, mas tal dia você não fez a tarefa e você vai perder um. Ué, papai, mas a lei está valendo a partir de agora, não vai valer antes, né? Ou seja, irretroatividade da lei penal é tão lógico, óbvia, né? Tão óbvia. Mas é que aí no caso, você já viu o pé de jaca da manga? Exatamente. Então, que já está no sangue do menino, tá no né? sangue. Quer dizer, ele falou de retroatividade da lei penal do alto dos seus 7 anos, porque ia caber direto a ele essa punição, né? Falar, peraí, o que eu fiz antes não conta, você está falando a regra hoje, a partir de hoje vai valer a regra. Então, quer dizer, a lei determina o sujeito cometeu um crime, que está previsto em lei, e como esse crime deve ser tratado pelo Estado, e o advogado criminalista tem o papel de fazer essa lei valer. A princípio, ele é acusado de ter cometido um crime, né? E aí, depois, tratando isso com todas as formas que a lei lhe garante, a gente vai apurar se de fato ele cometeu ou não. Bandeira, então, se o critério é a lei, nós temos aqui como pano de fundo na nossa intervenção, do nosso podcast Heróis e Vilões, então aquela visão que a sociedade tem que, olha, muitas vezes um policial, um promotor de justiça, um juiz, eles são heróis porque estão aplicando a lei, e o advogado criminalista é aquele que está à margem da lei, ele é o advogado bandido, ele está do lado errado, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista até legal, mas às vezes o que acontece é o contrário. Você falou, por exemplo, que você conseguiu livrar o inocente porque ele teve a dádiva do real responsável ir lá e se apresentar. Então quer dizer que o advogado criminalista às vezes é que é o herói da história? Às vezes, e não raras às vezes. A gente tem inúmeros casos de injustiças, muitas injustiças que foram apuradas e que se não houvesse uma defesa plena e efetiva, nós teríamos muito mais gente encarcerada, muito mais inocentes encarcerados. Eu digo que não deve haver cárcere, lógico que deve haver. Sim. Tem que haver, mas isso, eu repito, isso tem que ser feito com um cuidado muito grande. Porque hoje há na sociedade um viés punitivista muito enorme. Um outro exemplo para punir o outro, né? Não você ou a sua família. Um outro exemplo de punitivismo de botequim. Em um lugar que eu frequento aqui, um lugar de happy hour, onde você vai lá distrair, tomar alguma coisa, de preferência alcoólica. Houve um questionamento ali numa mesa e aí eu disse, então tudo bem, vamos tratar de um exemplo aqui. A polícia vai em uma favela aqui em uma periferia da cidade, porque tem uma denúncia anônima de que naquela casa há uma determinada quantidade de droga, mete o pé na porta, entra e acha a droga lá dentro. E aí ela tem uma denúncia de outra casa, mete o pé na porta, entra, mas naquela não tinha. Na primeira casa que a polícia chegou e meteu o pé na porta, tá certo? Acharam um monte de droga lá, acharam 250 quilos de droga. E o meu interlocutor responde, tá certo, acharam a droga. Então tá bom, então vamos mudar um pouquinho o cenário. Vamos lá no condomínio fechado que você reside, a polícia consegue transpor a portaria, mete o pé na tua porta,
Você tá lá de cueca, tua mulher de baby doll, você acorda no pé da cama com um policial com a arma na tua cara. Porque eles tiveram uma denúncia anônima que na tua casa tinha material ilícito. Aí tá certo? Não, aí não tá. Mas qual que é a diferença se o fundamento de tudo é a denúncia anônima? Por que uma denúncia anônima vale na favela e essa mesma denúncia anônima não vale no condomínio? Mais uma vez, a gente volta para a forma. Porque denúncia anônima, por si só, não pode validar. A gente tem hoje o que a gente chama de garantias constitucionais. Constituição veda o anonimato em vários... Garantia de inviolabilidade das suas correspondências, garantia de liberdade, enfim. Domicílio. Garantia do seu domicílio, uma série de garantias. E essas garantias elas não podem ser flexibilizadas com base em uma denúncia anônima. Porque senão fica muito fácil. Eu não gosto de você, eu faço a denúncia anônima, que lá na casa do Fabrício tem um monte de arma. Pega o celular dele e acessa, você vai ver as conversas lá, sem uma ordem judicial para acessar o celular, por exemplo, porque todo mundo tem o celular e tem conversas ali que só diz a respeito à pessoa e ao interlocutor. E isso volta à questão da forma e das garantias que a pessoa tem. Então, daí a importância do advogado criminalista. Quem, ao fim e ao cabo, decide isso, lógico, é o judiciário. Mas quem provoca isso no judiciário é o advogado. Temos papéis muito bem definidos, promotor de justiça, delegado, investigador, advogado, o promotor, juiz. Como fiscal da lei, também deveria fazê-lo. A gente sabe que muitas vezes não faz. Porque nem sempre ele promove a justiça. Na verdade, a gente brinca, né? Que o promotor, se me permite a brincadeira, e se não der, você edita depois. Mas eles falam que o promotor passa na primeira instância promovendo a justiça. E depois ele é promovido. E ele vai para a segunda instância. E ele vira procurador de justiça. E aí ele vai ficar em segunda instância procurando aquilo que a vida inteira ele tentou promover. Temos que entrevistar promotores aqui também. Promotores e promotoras, estamos aqui também à disposição, vamos conversar com alguns de vocês. Isso é uma brincadeira, porque há esse viés de que advogado e promotor estariam em lados antagônicos. Mas, na verdade, não devia ser assim. Promotores e advogados têm que se irmanar no sentido de procurar trazer a justiça. E a justiça é alguma coisa muito subjetiva de se dizer, né? Sim. O que a gente precisa... E como é que a gente pode, então, fazer essa justiça um pouco mais objetiva? Com a lei. Com a lei. É o critério que nós temos. Porque advogados, juízes, promotores, policiais, somos servos da mesma chefe que é a justiça. Exatamente. Cada um com sua função muito bem definida na Constituição e nas leis, mas o propósito é o mesmo, né, Bandeira? E lógico, filosofia é bem subjetivo. Justiça é bem subjetivo. Subjetivo, cada um tem a sua. Sim, lecionei filosofia do direito por alguns anos e era difícil extrair um conceito uníssono entre os alunos. Um exemplo bem prático de botequim. O seu filho matou alguém. Se você quer para ele a mesma pena, na hipótese de ser o reverso, de o teu filho ter sido alvo de alguém, aí sim você está atrás de justiça e não de vingança. Então, meu filho morreu, eu quero que o algoz do meu filho tenha uma pena. Agora, não, foi o meu filho quem matou. Mesma pena. Eu preciso que ele tenha a mesma pena. Daí você tira o subjetivismo. Aí você consegue parar para pensar no que vem a ser justo quando você sai de você mesmo e pensa num critério mais homogêneo, considerando outros pontos de vista. E essa é uma razão do Tribunal do Júri ser tão belo, né? Que trata de homicídio, trata Sim. de crimes contra a vida. Porque você entrega a um igual a chance de julgar. Exato. Essa é a questão do Tribunal do Júri no Brasil, né? Você julga crimes dolosos contra a vida, porque é o crime dos crimes, como se diz, primeiro do Código Penal, como você pontuou. E é um né? crime 121. que todo mundo está sujeito. Todos é diferente. Não vou traficar, não vou praticar estelionato, não vou estuprar. Homicídio, praticamente todos nós estamos suscetíveis a um dia Ainda vir mais... a cometer um momento de sangue quente, por assim dizer. E nem né? precisa. Hoje em dia, você tem muitos casos de dolo eventual em crimes de trânsito. Sim. Então, você pode estar dirigindo o teu carro e, por uma infelicidade, se envolver em um acidente e alguém dali morrer. Sim. E aí você pode responder por um crime que tem de 12 a 30 anos, um homicídio qualificado. Aliás, volta no primeiro episódio, ou segundo, se não me engano, primeiro, a gente abordou essa questão do dolo eventual, enfim, assumir riscos. Lógico, sou suspeito para falar, mas está muito legal, né? Como todos os episódios estão muito legais aqui. Maneira, então falamos aqui do inocente, que muitas vezes é o advogado que vai fazer com que ele assim seja percebido pela justiça criminal, e falamos um pouquinho da justiça. Mas, como você também já adiantou, às vezes o advogado criminalista defende uma pessoa que é culpada, que é responsável por um crime, e que ela precisa de um processo justo e receber uma pena justa. Mas aí, nos seus 29 anos de carreira, não são 29 dias, você poderia, lógico,
enfim, são páginas e páginas de criminologia para a gente enxugar aqui. Mas, da sua experiência, tem como definir um perfil? O que é um criminoso? O que é um vilão? Existe um perfil de uma pessoa que é realmente voltada para o crime? Na sua experiência, fala para nós, o que é um vilão, o que é um criminoso? Cara, vilão somos todos nós, né? Volta no episódio 99% da população, somos criminosos. Salvo engano, episódio 3, mas fala aí, Bandeira. Exatamente isso. Eu desafio quem... Vou te contar uma história. Um cliente meu foi preso e, para variar, era inocente. E eu disse isso ao policial. Cara, só que ele era um bandido conhecidíssimo aqui. Esse é vilão mesmo, então. Sim, uma extensa ficha criminal. E às vezes naquele caso ele é inocente, acontece. Foi exatamente isso que aconteceu. Naquele caso ele era inocente. Eu disse isso ao policial. Falei, olha, esse caso ele não deve. Eu sei que o currículo dele é grande, mas aqui... Aqui não. Aí ele falou, doutor, esse caso tudo bem, a gente até acha que ele não deve mesmo, mas tem um monte para trás que ele deve. E ele estava preso. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu e você vamos nos dar as mãos e vamos fazer companhia para ele lá na cela. Porque eu tenho certeza que você tem um monte de coisas que você deve, que você já fez. Eu sei que eu já fiz coisas que são dignas de cadeia. E eu duvido quem nunca fez, se você olhar lá em todos os artigos do Código Penal. Quem nunca comprou um CD pirata? Quem nunca trouxe... Deixou de emitir uma nota fiscal. Quem nunca deixou de emitir... Dirigiu embriagado. Trouxe alguma mercadoria além da cota do Paraguai. Então, todo mundo já fez alguma coisa que era digno de cadeia. Então, já que é para se tratar assim, então ele não fez essa, mas deve outras, todo mundo para cadeia. Todos estamos presos. Então, essa questão de definir o que é um vilão e o que é um herói é muito perigoso. Eu vou te falar, mais perigoso ainda do que se estabelecer o vilão é se glorificar o herói. E o brasileiro adora ter um herói. Adora ter um herói. Nem sempre os heróis certos, inclusive. Intitulado herói, né? Intitulado herói. Mas aí esses não são pessoas que, por vezes, investidas de cargo público, se dão ao desfrute de querer ser o salvador da pátria. E muitas vezes, na imensa maioria das vezes, esses salvadores andam à margem da lei. Eu ouvi uma vez um termo que, para mim, demonstra bem. Delinquente é todo mundo que infringe a lei. Todos que infringem a lei são delinquentes. E nós temos um naipe diferente de delinquentes. Às vezes, nós temos um delinquente processual. A lei não é processo, o processo não é uma lei. Quem infringe o processo também infringe uma lei. Portanto, nós temos um delinquente processual. E temos vários delinquentes processuais que trabalham na área do direito. Infringem a lei para tentar impor a sua vontade a qualquer custo. Isso é o que a gente chama de sanha acusatória. Sim. E também há advogados que infringem a lei. Temos bons e maus profissionais, como em qualquer outra área, na advocacia também, né, Bandeira? Muito. Temos. Infelizmente, temos péssimos profissionais que dão péssimos exemplos. Infelizmente, temos. Sim. E a sociedade tem que estar atenta, inclusive, para saber selecionar os profissionais, como em qualquer área, na medicina. Enfim. Hoje em dia, nós temos muitos profissionais que estão ensinando outros profissionais como ganhar R$100 mil por mês. Minha mãe é nordestina. Na terra da minha mãe, isso chama de amostrado. Amostradinho. Então nós temos muitos advogados amostrados. Isso para falar o pouco, né? Nós temos também muitos advogados bandidos. Eu refaço minha frase. Nós temos bandidos que, por vezes, conseguem inscrição na OAB. É bem diferente, isso é importante, a forma como ele abordou isso aqui. Não merece sequer o título de advogados. Não, mas são bandidos que conseguiram inscrição na OAB. Vilões travestidos de advogados. Exato. Nós temos, infelizmente, isso tem crescido bastante. O problema hoje do advogado está na origem. Eu reputo que está na origem. Está no ensino. E isso a gente vê refletido porque, da mesma forma que nós temos uma gama muito grande de maus advogados hoje, e eu digo maus advogados não no sentido criminoso da palavra, mas maus advogados em competência. Temos advogados ignorantes, advogados que não sabem distinguir mais de mais. Hoje em dia, o critério para você ser contratado por um escritório não é passar na OAB, você ser alfabetizado. Nós temos uma deficiência muito grande hoje no ensino. Só que isso reflete não só nos advogados, porque juízes, promotores e delegados frequentam a mesma faculdade. E você vê o reflexo disso nas carreiras públicas também. Nós temos hoje muitos juízes, muitos delegados, muitos
promotores, assim como advogados, com má formação. E isso acaba refletindo no trabalho que eles prestam à sociedade. Porque o advogado faz isso. O trabalho que a gente presta é para a sociedade. Tanto é que quem você vê como um agente social maior em termos de profissional liberal? Na minha visão, eu acho que o médico é a pessoa que tem o maior trabalho social. Defende a vida. Mas o médico não está na Constituição. O advogado está na Constituição. O artigo 133 da Constituição ostenta lá a figura do advogado, não do médico. E eu vejo isso como uma leitura quixotesca. Porque o Dom Quixote fala que pela honra e pela liberdade vale arriscar a vida. A vida que o médico defende. Só que Dom Quixote reputa que a honra e a liberdade ainda é maior do que a vida. Portanto, o médico, nesse sentido, está abaixo do advogado, porque nós defendemos a honra e a liberdade. E uma vida sem liberdade, assim como uma vida sem saúde, né? Cada profissional vai ter ali a sua importância. Mas uma vida sem liberdade, cuja defesa muitas vezes é do advogado, talvez nem seja uma vida digna. Exato. Eu já vi alguma coisa nesse sentido, de que a prisão está dentro da cabeça. Então, tem muita gente que às vezes está presa, mas tem a liberdade mental muito maior de quem está na rua. Então, essa pessoa estando presa fisicamente ou mentalmente, é melhor não viver. Ah, sim, talvez muitos de nós aqui fora, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho de cadeia, né? Porque eu sei que o criminalista visita muitas cadeias, temos falado disso ao longo dos últimos episódios. Mas me permita, Bandeira, eu vou voltar um pouquinho, né? Falamos aqui de vilões criminosos na advocacia, no Ministério Público, na própria polícia, enfim. Mas na sua carreira você defendeu várias pessoas inocentes, você já apontou isso para nós, mas existem pessoas que têm uma vida, que têm uma carreira dedicadas ao crime, vivem do crime, de tráfico, de roubo, enfim. Você consegue identificar o que move essas pessoas, algum traço comum, alguma característica, algumas características desses que fazem do crime, ou dessas que fazem do crime propriamente dito, o seu modo de vida? Estrutura familiar. Fala mais sobre isso, por favor. Hoje eu atendo, minha advocacia mudou bastante nos últimos anos, mas quando eu atendia muita coisa de delegacia, de primeiro grau, de instância, de processos aqui na origem, o que eu mais percebia é que a imensa maioria dos meus clientes, a imensa maioria desse tipo de cliente, que tinha aquele viés criminoso... Personalidade voltada para o crime, como tem na lei. Vamos tentar a lei não, né? dessa Na interpretação forma. da lei. Né? Vamos tentar, apesar que o artigo 59 trata, né, dessa personalidade. Né? Como se o juiz fosse um psicólogo. Ou nós, né? Mas o que eu vejo é a estrutura familiar. A imensa maioria desses clientes que eu atendia não tinham uma figura paterna. Fala mais sobre isso. 90% dos clientes não tinham o pai para ter como exemplo de vida. Tinham... A mãe, você sabe que a mãe sempre ela costuma ser mais permissiva. E o pai mais rígido. O pai é um pouco mais rígido. Da mesma forma que se você pegar só com um detalhe, que um pai, por mais esforçado que ele seja, ele nunca vai ser 20% do que é uma mãe. A mãe tem as suas idiosincrasias e cuida, a partir delas, trata os seus filhos. Em resumo, mãe é mãe. Mas a figura paterna, a figura de autoridade paterna, isso traz um reflexo muito grande para a sociedade. Porque dali parte, a imensa maioria desses criminosos de carreira carecem da figura paterna. E quando a gente perguntava, inclusive, na pesquisa científica, Heróis e Vilões, que a gente reportou aqui no primeiro episódio, uma das molas para essa pesquisa, inclusive, foi uma pesquisa feita pela professora doutora Francisca, né, doutora em antropologia, que perguntava lá no Censo, onde são apreendidos menores. Dentre as perguntas mais comuns, renda familiar, tem, enfim, residência, não sei o quê, tem pai, tem mãe, não sei o quê. Muitos deles realmente não tinham ali uma figura paterna em casa, e os que tinham entregavam ao pai e à mãe ali a resposta sobre quem é o seu herói e quem é a sua heroína. Quer dizer, o pai e a mãe, portanto, isso tem vários estudos na sede da psicologia, da psicanálise para explicar. Quer dizer, o pai e a mãe são os heróis, e quando faltam essas figuras, em especial quando falta do pai, como você está trazendo aqui para nós, então, muitas vezes essa pessoa vai enveredar por uma via
desregrada na vida cometendo crimes. Então você percebe esse padrão. Sabendo, lógico, que embora seja um padrão, há inúmeras exceções. Com certeza. Por óbvio. Eu tenho exemplo, meu pai foi criado sem pai. Uhum. Nem por isso... E meu pai é meu herói. Então... Muito embora tenha sido criado sem pai... Há um padrão, mas evidentes e manifestas em muitas exceções, né? Lógico, com certeza. E aí, quando você fala isso, Bandeira, é um ponto que também nós frequentemente voltamos a abordar nesse podcast, que é a questão dos valores. Porque se fala em heróis e vilões, se fala em crime, se fala em atos de nobreza e tal, inevitavelmente nós vamos esbarrar na questão axiológica, a questão dos valores propriamente ditos. E na sua percepção, que vive de uma forma relativamente próxima, aí, enquanto profissional, o fenômeno do crime. Qual a sua percepção sobre os valores da sociedade, sobre uma eventual alteração, se fala até em inversão, ou essa abordagem dos valores enquanto aquilo que sustenta uma sociedade, que inclusive informa ali como é que vai ser o controle de uma lei, de uma norma ética? Como você avalia os valores da sociedade enquanto advogado criminalista e como isso repercute na própria criminalidade, os valores sociais como um todo? Cara, você me sinucou. Interpretar valores sociais na esfera criminal. Justiça, liberdade, ética, você falou de família, talvez uma falta de valores, de referenciais de valores, faça com que uma pessoa acabe infringindo a lei? Nós temos uma questão cultural no Brasil, né? Tanto que a gente já falou que se todos dessemos as mãos aqui, vamos juntos para o cárcere. Porque há difundido no nosso país essa cultura do jeitinho. Você vai na padaria, entrega o dinheiro, compra o seu pão e aí percebe que o troco veio a mais. Aí, é essa questão, você sai de lá dando risada, que o trouxa do padeiro te deu o troco a mais. Essa é a visão que a gente precisa acabar. Distorção dos valores. Exatamente, porque hoje o bonito leva vantagem. Que a propósito, se não devolver o troco a mais, é crime. Chama-se apropriação indébita. Exatamente. Temos aí mais um criminoso. Então, e eu acho que a gente pode fazer... Eu tenho... A minha contribuição para o mundo, nesse sentido, está na cozinha de casa. Porque é ali que eu educo os meus filhos quais são os valores, o que é correto e o que não é. E aí fala, mas você está falando... Você defende bandido, cara. Você defende bandido. A visão é essa, né? Você vem falar de defender, de valor... Duas coisas. Primeiro, eu estou falando de valores que eu incuto na minha prole. Segundo, quando fala que defendo bandido, o que eu defendo é a lei. Eu defendo seres humanos. E o grande problema que a gente tem hoje na sociedade é essa relativização da humanidade, do outro. Do outro. Quando a humanidade é a minha, ou a do meu filho, ou a de um querido meu, aí ela tem que ser respeitada. É aquilo que chamam de pimenta nos olhos dos outros? Exatamente. Então, essa relativização da humanidade hoje é muito grave, porque há o dito de que bandido bom é bandido morto, não é isso? Pois é, até que o bandido não seja um querido seu. E que, com certeza, tenha alguma atitude que caracterize ele como bandido, ou seja, que ele é um infrator. Ele é um delinquente. Então, tenha cuidado com isso quando você quer que um bandido bom seja um bandido morto. Primeiro, porque às vezes o bandido mora contigo, você gosta muito dele. E segundo, quem é que define quem é o bandido? É a esquina? Onde é que se define quem é que vive e quem é que morre? Aquele que reconheceu equivocadamente alguém como um criminoso? Exato. E como é que fica? Essa é a questão. Então, para tratar de valores, primeiro, a gente tem uma questão social, do jeitinho brasileiro de querer levar vantagem em tudo. E o melhor lugar para se tirar esse ranço, essa cultura errada, é na cozinha de casa, educando os seus filhos da forma que é o certo fazer. E aí, repito, mas você tem com seus filhos assim, mas você defende bandido. Não. Eu defendo a lei e as prerrogativas que a lei dá a essa pessoa. Como profissional. Exato. E daí vem um outro viés que afeta bastante a advocacia, que é confundir o cliente com o advogado. Então, como você defende bandido, eu já ouvi isso dentro de casa. Dentro de casa, que eu quero dizer na minha família. Eu tive parentes próximos meu, falaram, você defende esse cara? Você é pior que ele. Eu já ouvi isso. Então, há muita confusão entre
cliente e entre cliente e advogado. O cliente é o cliente. É um ser de direitos, que tem os seus direitos. E a nós compete defendê-lo. E quando defendemos esses direitos do cliente, às vezes nós somos confundidos com o próprio cliente. Nós tivemos um episódio aqui no estado em que o cara falou, se desentendeu com a mulher, ela virou ex, e nessa briga ele ameaçou de botar fogo na casa dela. Ela contratou uma advogada, ela era vítima de um processo Maria da Penha, ela contratou uma advogada. E, em retaliação a essa advogada, que estava fazendo o trabalho dela, botou fogo no escritório da advogada. Da advogada. Da advogada. Então, veja, só trabalhando. Exato. Então, veja como, até em todo o seio social, há essa confusão de cliente com advogado. Porque o advogado é, em suma, o quê? Um representante. O papel que a gente faz é de representar o cliente. Só que nós representamos, nós não somos ele. Mas a representação é a tal grau que a ofensa que eu queria fazer com a cliente, ele acabou fazendo com a advogada. Porque ela é uma representação do seu cliente. Como advogado em um tribunal do júri em uma outra cidade aqui, eu tive a oportunidade, com uma colega advogada, até você deve conhecer, não vou citar o nome aqui, nós fizemos a defesa do réu no tribunal e obtivemos uma redução de pena. Com essa redução de pena, ele alcançou a liberdade porque já tinha ficado um tempo preso. Nós tivemos que ter a honra de ser escoltados pela polícia para poder voltar para a nossa cidade, porque a família da vítima ali, né, com todo respeito, todos os sentimentos, claro, mas nosso cliente também não tem que pagar nada além do que a lei determina. Sim. Tivemos que ser escoltados porque nós éramos ali as próximas vítimas, talvez, até, de um homicídio por termos exercido a nossa defesa enquanto profissionais de acordo com a Constituição, de acordo com a lei. Então, isso sim existe. Agora, Bandeira, você puxou um assunto aí que recorrentemente surge no nosso podcast, que é a questão da educação. A frase do Pitágoras, aquele do teorema da matemática, que a gente trouxe algumas vezes aqui no podcast, é: educai os meninos e não será necessário punir os homens. Que isso você trouxe aqui da sua cozinha. Estamos fugindo um pouco aqui, porque aí vamos parar no assunto educação. Enfim, eu falo enquanto professor, mas o Bandeira, muitos de nós educamos filhos também, enfim, crianças menores. Então, quer dizer, realmente, quando a gente fala em crime, o fato é que ninguém gostaria de uma sociedade com crimes, mas ele existe, os sociólogos estudam há séculos. O crime sempre existiu enquanto o ser humano é ser humano. Conflitos existem, muitas vezes eles vão infringir determinadas legislações e algumas civilizações sequer tinham legislação para crime, isso é algo relativamente recente no Ocidente, mas a sociedade, ela carrega em si o germe do crime, e o crime existe, é um fenômeno com o qual nós, enquanto sociedade, enquanto planeta, temos que lidar. Eu digo, mas até que ponto, desde Gênesis 3. Pronto, Caim, Abel, etc. Né? Então, desde Gênesis 3, desde a queda do homem. Por esse viés histórico, por assim dizer, é onde a gente começa ali a ter o fenômeno do crime. E você falou da questão da educação. Professores ou não, os adultos, em regra, somos educadores. Então, até que ponto você, é lógico, não somos aqui, sei que não estou falando com um profissional da educação, mas sim um educador. Até que ponto, então, você falou da sua casa e tal, mas na sociedade como um todo, até que ponto as falhas na educação geram a criminalidade? E eu falo aqui, inclusive, de um dos episódios em que nós entrevistamos o delegado Soriani, né, de Edgar Soriani, da Estelionatos. Ele fala: o problema que nós temos é o seguinte: todo plantão tem um menor infrator lá, um adolescente, conflito com a lei, como se diz tecnicamente, porque os pais não educaram, a escola não educou e a polícia tem que educar. Plantão, a gente está lá tendo que... mas eu não podia fazer isso. Assiste esse episódio aí, porque chega a ser pitoresco, né, o modo com que o delegado diz: olha, nós estamos tendo que educar, porque vocês não estão educando. Quer dizer, então, na sua percepção, você falou da sua casa, tá? Eu comungo dessa percepção. Mas até que ponto, então, a sociedade falha na educação e essa falha redunda na criminalidade como a gente conhece hoje? Volta ao mesmo lugar. Na cozinha de casa. Os pais... Nas casas, portanto. Na cozinha de casa. Educação do berço. Exatamente. Porque quando você... Hoje há uma delegação muito grande o que o Soriani falou é exatamente isso. As famílias hoje delegam as educações. Ninguém mais quer perder tempo. Perder, não. Seria investir, né? Ninguém quer mais investir tempo, quer gastar tempo na educação de filho. Então, o seu filho faz uma besteira, ao invés de você deixar de assistir tua novela, deixar de assistir um filme, deixar de fazer alguma coisa e ir lá educar o seu filho e dizer: olha, isso está errado, e mais, isso tem consequência. Deixa, vai, não vou gastar tempo. Não faz mais isso, hein? Ponto. Se não punir em casa, vai ser punido de outra forma. Exatamente. Depois, com grandes probabilidades. A última surra que eu tomei do meu pai foi por isso.
porque ele reputou que eu peguei carona com um amigo e esse amigo não tinha uma boa fama na cidade. E aí meu pai falou, então você vai apanhar em casa, você vai ficar andando com esse tipo de gente, você vai apanhar em casa para você não apanhar da polícia na rua. Aliás, muitas mães de réus em audiências falam, meu filho até que é um bom menino, mas está andando com umas companhias. Eu tive um caso, cara, há muitos anos, de 20 anos atrás, de um latrocínio. Você sabe que o latrocínio é a pena mais alta que a gente tem no Só para explicar que latrocínio é o roubo seguido de morte. Exato, né? A pessoa comete um roubo e no contexto do roubo mata alguém. E aí o meu cliente, mais uma vez, era inocente, acusado de um latrocínio. E o que havia contra ele era um menor. Então, o menor tinha uma história que acabava complicando o meu cliente. E eu precisava demonstrar que esse menor de idade não era tão santo assim e que ele teve sim participação lá. E ele tendo, o meu cliente não teria. E aí eu vou ouvir numa audiência a mãe do menor. E aí eu pergunto, o seu filho, para além desse crime, que ele foi acusado agora, né, crime desse ato infracional, né, quando é menor, para além disso, ele tem alguma outra coisa? Não, ele não tem mais nada, é a primeira vez, primeira incursão dele. Tá, eu tenho aqui, foi juntado no processo a ficha infracional dele, e aqui diz que ele teve uma ocorrência na cidade tal, próximo de Londrina. Não, tem um ano e 6 meses que isso aconteceu, lá na cidade tal. Não, mas isso foi uma coisinha que aconteceu com um amiguinho dele lá. Então, olha a leitura que a mãe tem. E é uma coisinha com o amiguinho. É um latrocínio, porra. O moleque foi fazer um roubo e matou alguém. A leitura que a mãe tem daquilo é uma coisinha que ele fez com um amiguinho dele lá. Meu filhinho matou uma pessoa, uma coisinha. Uma coisinha que ele fez com um amiguinho dele. Quando é a própria carne é diferente. Então, mas veja o grau de educação que esse moleque teve. Permissionismo. Você, cara, ser permissivo. Ô, filho, como é que foi hoje? Matei uma pessoa ali. Nossa, você tá fazendo umas coisinhas diferentes, filho? Quer o chazinho? Quer um mingau? O cara ser permissivo, eu acho que a pior coisa que você pode fazer para os seus filhos é ser permissivo. Eles querem limites. Eles pedem Sim, eles limites. imploram por limite. Se você não põe, vira isso. O Estado vai pôr. Exato. Da pior forma. Bandeira, e agora vamos falar um pouquinho das suas ocupações. Né? Você é criminalista, mas você também preside a Confraria do Crime, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Você representa a associação em nível estadual também dos criminalistas e você é diretor seccional de prerrogativas da OAB do Paraná. Na prática, o doutor Bandeira, ele é, em nível estadual, o responsável pelas prerrogativas profissionais dos advogados. Então, ele, em todo o Paraná, ele é o que dirige a questão das prerrogativas da advocacia. Mas para o público leigo, em especial, Bandeira, o que é isso, prerrogativa da advocacia? Prerrogativa, eu gosto muito da fala de um amigo meu. A lei diz que prerrogativas são direitos do advogado. Eu gosto muito da frase de um amigo meu, do Mancini, quando ele diz que as prerrogativas não são direitos do advogado. As prerrogativas são instrumentos da advocacia. Então, você tem instrumentos que a lei lhe garante para que você faça uma defesa plena. A defesa, para além de ampla, ela deve ser plena. E aí eu vou explicando rapidamente o que são prerrogativas. Quando um cliente meu é acusado e há um inquérito em andamento contra ele, e eu vou até a delegacia para ter acesso a esse inquérito e saber no que está pautada essa acusação. O que tem contra ele, afinal? Exatamente. Quando eu chego na delegacia, que é uma prerrogativa minha, eu tenho o direito, é um instrumento de trabalho, eu ter acesso ao inquérito para poder estudar aquele inquérito e saber qual é a acusação que pesa contra ele. Quando essa prerrogativa é violada e a autoridade policial não me dá acesso a esse inquérito, quem é o prejudicado? Sou eu ou sou o meu cliente? Então, a prerrogativa, ela é um instrumento que o advogado tem para poder defender bem o seu cliente. E quem é o meu cliente? O meu cliente é a sociedade. Eu defendo, em última análise, a sociedade. Eu defendo, em última análise, o jurisdicionado. Então, a prerrogativa é, em última análise, um direito do cidadão de ser bem defendido pela sua defesa. Seria como você pedir para um médico que avaliasse a saúde de um paciente sem ter acesso a um exame. Exato. Quem é prejudicado é o médico ou é o paciente? E quando você fala que você defende a sociedade, né? Eu sempre falo isso no jural, o promotor defende a sociedade, o advogado defende o indivíduo. Sim mesmo, o que é a sociedade se não a soma de todos os indivíduos? Exatamente. Qualquer um de nós pode estar sujeito um dia à justiça criminal. Exatamente. Então, a prerrogativa é isso, é um direito que você tem de ser bem defendido.
Certo. E você procurar um profissional e ele poder atuar. Exato. Com os instrumentos que a lei lhe garante. Exato. Aliás, a Constituição fala que o advogado é indispensável à administração da justiça, ou seja, da justiça para toda a sociedade. Exato. Até Até a Constituição, porque como você falou. sem um advogado você não consegue sequer processar alguém. Não, é muito comum. Olha, eu não entendo nada, tem que falar com o meu advogado. Fala com o meu advogado. O advogado às vezes acontece também algo que é deplorável, né? Triste. Eu não entendo o que o meu advogado fala, porque fala juridiquês e o cliente não vai compreender. Assim como nós não compreendemos temas da medicina, Médico, da odontologia, da engenharia. Né? Exato. Tá. Agora, deixa eu te perguntar também, Bandeira, você criou e preside a Confraria do Crime, que é a Associação dos Advogados Criminalistas de Londrina. Tem CNPJ, é uma pessoa, tem uma personalidade jurídica oficializada, né? Sim. E, enfim, somos colegas, somos confrades nessa associação. E queria que você falasse um pouquinho da confraria, o que é esse símbolo que alguns até questionam que seria ali o símbolo da confraria, né? Eu já fui interpelado já. Falou, cara, vocês têm um palhaço. Só fala o que é o símbolo, inclusive, né? Pessoal que não conhece. Então, o pessoal fala isso, você tem um palhaço como símbolo da confraria? E eu digo, não é um palhaço. É o Coringa. Eu falei, mas palhaço... Hoje em dia o pessoal nem tem muita ciência disso, mas antigamente tinha umas tatuagens de cadeia, né? Então o cara tinha um palhaço tatuado no corpo, é porque ele era matador de policial. Ele tinha uma carpa, ele é traficante. O coração é porque ele era assassino, e tinha algumas coisas assim. E ele falou, isso é coisa de bandido. Eu falei, não. Você tem um palhaço como símbolo. Não é um palhaço, é o Coringa. E por que o Coringa? Porque quem é o antagonista do Coringa? Batman. O Batman. E o que o Batman faz quando ele quer ir atrás de algum culpado? Ele faz isso com a lei ou à margem da lei? Abordamos isso também no episódio de 99% Somos Criminosos. Olha só. Então, o símbolo, o Batman, a bem da verdade, ele é um justiceiro. Ele faz a justiça da forma que acha que deve fazer, independente da forma, que é o que a gente tinha tratado antes. Nós precisamos da forma que é a garantia do cidadão contra o Estado, o Leviatã. Usar a lei para punir aquele que infringiu a lei. Exato. E não sermos um delinquente processual. O Batman é um delinquente processual, porque ele não quer nem saber das regras legais. Então ele é vilão também. É um vilão processual. Então, ele não obedece às formas, não obedece à lei, e por isso, na minha visão, ele é um justiceiro. E quem é o antagonista dele é o Coringa. Portanto, o símbolo da confraria não é um palhaço, é um Coringa. E o que a gente quer transmitir com isso? Nós somos os antagonistas dos justiceiros. Nós defendemos a legalidade. Tudo o que for legal, que for contra esse justiçamento, nós vamos defender. Então, por que o Coringa e não um palhaço qualquer? Porque o Coringa é o antagonista do Batman, que é, por sua vez, aquele cara que age em nome da lei, mas à margem da lei. Basicamente, é essa a ideia do símbolo da confraria, onde temos lá inúmeros profissionais muito bons, todos criminalistas de renome, enfim, uns baita cara, posso dizer. Tá certo. E aí, interessante que você fala, né, da lei. A lei pode ser interpretada de várias formas, nós sabemos disso, mas ou você respeita a lei ou não respeita a lei. Às vezes a questão é categórica. Por exemplo, reconhecimento de pessoas que você abordou, a lei define como é que vai ser reconhecida a pessoa, põe 5 pessoas ali parecidas pessoalmente, não é pegar uma foto e falar, esse aqui é 100% certeza. Próximo. Exato. Quer dizer, a lei, o promotor deve velar pela lei, o juiz, o delegado Isso, e o advogado. Isso, a lei é a lei. Eu posso não gostar da lei. Eu posso não concordar com a lei. Tem direito de questionar a lei, mas tem que cumprir. Mas eu tenho que cumprir. Eu posso até não gostar dela, mas eu não posso escolher qual lei eu vou cumprir. Eu tenho que cumprir todas, embora não goste de algumas. Sim. Mas a lei é a lei. Devemos obediência a ela. Perfeito. E para a gente fechar aqui o episódio, Bandeira, você falou aí de tatuagem de cadeia até, né? E nós tivemos aqui uma série de episódios, num deles, inclusive, visitamos, né, uma penitenciária, dentro da própria cela, conversamos com os internos e tal. Uma vez, a gente batendo papo, né, entre criminalistas, você falava, o criminalista, ele conhece o cheiro da cadeia, né? Então, falamos bastante de cadeia aí ao longo dos últimos episódios. Em 29 anos aí de profissão, você já deve ter visitado muitas cadeias, algumas já visitamos juntos, inclusive. Fala pro pessoal, e a percepção do advogado criminalista sobre o fenômeno cadeia. Cara, a bem da verdade, eu brinco que eu queria que fosse aprovada. Você sabe que na lei nós temos uma coisa que chama detração penal. Detração penal é o quê? Eu sou acusado de um crime, sou preso preventivamente
e fico preso até que a minha culpa seja formada, até que diga que eu sou culpado ou inocente. Eu sendo culpado, esse tempo de cadeia que eu tirei antes da formação da minha culpa, ele é computado como cadeia tirada. Então, eu fiquei 1 ano preso, depois eu fui condenado a 20 anos, eu já cumpri 1, eu devo 19. Seria basicamente isso. Como eu te disse, eu tenho 29 anos de advocacia. Deveriam inventar uma detração para advogado. Se somasse o tempo que eu passei dentro da cadeia, eu teria aí uns 5 anos de detração, de tantas horas que eu já passei na cadeia atendendo a cliente. Eu poderia ter uma detração penal para os advogados do tempo que a gente passa em atendimento. Uma vez me esqueceram na cadeia. Ali no 2º distrito, antigamente você entrava e ingressava na carceragem. Você atendia o preso lá dentro, sentado na jega. A jega é a cama da cadeia. Você sentava atendia o preso ali sentado na cama dele ali, dentro da cela. Acho que todos nós antigos atendemos a gente dentro da passou cela, por né? isso, atendia ali, dentro da cela. E uma vez eu entrei para ser atendido, era próximo da hora do almoço, e o carcereiro me esqueceu lá. Eu cheguei lá, acho que era umas 11 horas da manhã e fui sair às 4 da tarde. Pagaram a marmita para você? Não, ainda passei fome. O tempo foi tão grande que acabou a conversa com os presos. Não tinha mais pergunta para eles me fazerem. Não tinha mais assunto? Histórias de criminalista. Bandeira, fecha aí pra gente então, muito interessante, né? Só para constar, eu vou sair do protocolo aqui, o Bandeira, chegamos aqui, né? Vamos fazer um roteiro aqui na hora. Eu não sei, eu não tenho muita coisa para falar aqui, não. Estou aqui só porque eu sou seu amigo. Olha só o conteúdo que o cara trouxe. A percepção totalmente diferente de outros episódios que a gente pôde abordar aqui, né, Dario? Ó, quanta história valiosa aqui, né? E fecha aí, Bandeira, então, pra gente o papel do advogado, o crime, criminoso, sei lá o que você quer falar aí. Fecha aí a sua participação, que foi realmente muito rica, né? Muito enriquecedora, as histórias que você trouxe. Falar aí para quem está nos ouvindo sobre a advocacia criminal, enfim, como você queira concluir. Tá bom, um conselho, talvez. Estudem. Advogado que não estuda é cada dia menos advogado. E hoje a gente vê muita gente que é menos advogado. Eu repito o que eu disse. Hoje em dia, critério para ser bom advogado está sendo o cara ser alfabetizado. A advocacia está depauperada em termos de conhecimento hoje. Estudem. Sim. Várias profissões, aliás. Né? Se tiver que fazer um vídeo lá para se promover, tudo bem, faz lá o seu vídeo. Dentro da ética, né? Dentro da ética, tira foto na frente da cadeia, tira foto no tribunal, tudo bem, vai lá, seja um amostrado, mas estude. Conteúdo, saiba o que são as leis, estude teoria. E para além disso, leia livros, leia coisas fora do direito, tenha uma visão de mundo melhor, porque com a visão de mundo melhor, você vai poder ser um agente social, que é o que o advogado é, um agente social melhor. Trabalhar mais para a sociedade, poder trazer mais benefícios à sociedade, usando, mais uma vez, da lei. O advogado é um servente da lei. E da justiça. Exatamente, embora ela seja heterônoma. Claro. Tudo bem, você falou para os advogados. Agora, para fechar mesmo, para quem está assistindo a gente que não é do direito, e aí, nesse mar de advogados, como escolher um bom advogado? O sujeito que é leigo, que precisa de um advogado, às vezes com uma urgência, qual o critério você diria para um leigo para escolher um bom profissional? Primeiro, saber fugir dos amostrados. Já é o primeiro. E converse com a pessoa, veja qual é o nível de conhecimento que ela tem. O advogado ele tem que ter alguns requisitos básicos. Uma vez me fizeram uma entrevista, um colega fazendo uma entrevista perguntou o que o advogado tem que ter. Tem que ter ética. O advogado que não respeita o próximo, não respeita o advogado que está ao lado, fuja desse advogado. O advogado que atravessa advogado, fuja desse advogado. O advogado tem que ter ética, o advogado tem que ter conhecimento, o advogado tem que ter honestidade. Um advogado que tenha a construção, dentre outras inúmeras coisas, mas se ele tiver conhecimento, tiver ética e for honesto, esse é o advogado que você deve contratar. Procure sempre esse profissional. E esse profissional, às vezes, pode ser um pouco rude no trato. Nem sempre o advogado é muito... Ainda mais a gente... É igual o médico está há muito tempo, quando ele vê sangue, ele não se assusta. E, às vezes, você vê a pessoa que é leiga fica assustada. Então, às vezes, uma mãe chega lá, chorosa que o filho está preso. Tá bom, ele está preso, mas para mim é comum tratar com uma pessoa presa. Para a mãe não é. Para ela é a primeira vez. Às vezes o advogado é um pouco rude, mas ele, sendo competente, sendo ético... Ou pelo menos frio, né? Técnico. Tem que ser técnico. O advogado tem que trabalhar
sem emoções. Se ele chorar com a mãe, ele não consegue trabalhar. Exatamente. Tanto que a pior coisa que um advogado pode fazer é advogar em causa própria. Né? Ele tem um tonto como cliente e um bobo como advogado. Porque está envolvido emocionalmente. Exato. Por razões óbvias. Exato. Então, conjuguem esses fatores, honestidade, ética e conhecimento. Se o advogado tiver isso, provavelmente ele será um bom profissional. Fica a dica aí de ninguém menos do que Giovanni Leal Bandeira, que é o nosso diretor estadual, seccional de prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Paraná. E com isso nós fechamos mais um episódio, como sempre, sensacional. Sou suspeito para falar, claro, mas a gente só traz bam aqui, como vocês têm percebido, né, ao longo da nossa história. Com o Bandeira aqui, meu amigo, não foi diferente, então agradecemos a ilustre presença uma vez mais, grande confrade Bandeira, e convidamos vocês, meus caros e minhas caras, para que estejam conosco nos próximos episódios. Agradecer aqui Dario, Chica, Bruno Carraro, todo o pessoal da Band, da Tarobá, que permitem que esse processo siga adiante. Muito obrigado, nos vemos nos próximos episódios de Heróis e Vilões entre Crimes e Medalhas. Até lá!